A CEO não pôde ser salva pelos médicos até que um pai solteiro pobre fez algo chocante. 500 dos melhores médicos do mundo tentaram. Milhões de dólares foram gastos. Todos os tratamentos falharam. Todos os especialistas estavam perplexos. Uma mulher estava a morrer na suíte mais exclusiva do hospital de Boston. O seu corpo estava a destruir-se de maneiras que a ciência médica não conseguia explicar. Então, às 3 da manhã, um homem bateu à sua porta, segurando um pequeno frasco de vidro. O que aconteceu a seguir mudou tudo o que eles pensavam saber sobre cura, sabedoria e quem pode ser um herói. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. As luzes fluorescentes do corredor do Hospital St. Mary's zumbiam a sua sinfonia monótona habitual, enquanto Jonah Graves ficava do lado de fora do quarto 12, com o coração a bater forte contra o peito. As suas mãos calejadas, endurecidas por anos a segurar cabos de esfregões e a empurrar equipamentos de limpeza industrial, tremiam ligeiramente enquanto ele segurava o pequeno frasco de vidro. Eram 2h47 da manhã de uma terça-feira de outubro. Por trás daquela porta estava Eleliana Mercer, CEO da Ashford Biotech, e uma das mulheres mais poderosas de Massachusetts, a morrer. Ele era um zelador de turno da noite de 40 anos, que estava prestes a entrar ali com algo que poderia salvar a vida dela ou levá-lo à prisão. O seu uniforme de repente parecia apertado demais. O frasco parecia incrivelmente pesado. O que eu estou a fazer? Mas então ele lembrou-se de tê-la observado através da porta entreaberta na semana anterior. Lembrou-se de vê-la sentada sozinha às 3 da manhã, tentando trabalhar no seu portátil, apesar das ligaduras enroladas nas mãos. Lembrou-se do som do seu choro, soluços profundos e tristes que ecoavam o tipo de dor que ele conhecia muito bem. Lembrou-se dela sussurrando para si mesma. Eu construí a minha empresa para ajudar as pessoas. Agora nem consigo ajudar a mim mesma. Jonah levantou a mão e bateu a porta. A porta abriu-se quase imediatamente. Mariah estava ali. A assistente de Eleliana era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelo cinzento aço preso num coque severo. Os seus olhos estreitaram-se no instante em que o viu. O que está a fazer aqui? A sua voz era tão afiada como um bisturi. Este é um quarto privado. Jonah ficou com a garganta seca. Eu queria falar com a senhorita Mercer. Sobre o quê? O chão. O tom de Mariah transbordava desprezo. Ela posicionou-se bem na porta, formando uma barreira humana. São quase 3 da manhã. Saia imediatamente ou chamarei a segurança. Mariah, espere. A voz de dentro era fraca, pouco acima de um sussurro. O que você quer? Jonah tentou ver por cima do ombro de Mariah. Senhora, eu sei como isto parece. Oh, tenho a certeza que sabe. A mão de Mariah moveu-se para o telemóvel. Um zelador a aparecer no meio da noite com quem sabe o que num frasco. Isto é completamente inadequado. Vou chamar a segurança agora mesmo. Por favor, disse Jonah, com a voz a ficar mais forte. Tenho visto a menina Mercer sofrer há semanas. Vi os médicos falharem um após o outro e tenho algo que pode ajudar. Mariah riu-se, um som áspero e incrédulo que fez Jonah corar. Está a falar a sério? Tem algo que pode ajudar? Você, um zelador, resolveu um problema que os melhores especialistas médicos do mundo não conseguiram resolver? Ela virou a cabeça ligeiramente para o quarto. Ilana, isto é absurdo. Ele provavelmente está apenas a tentar vender um remédio milagroso. A segurança vai... Não é um remédio milagroso. Jonah cerrou os dentes. É um remédio que salvou a vida da minha filha quando ela tinha uma doença que destruía a sua pele. Quando os médicos desistiram. Oh, por favor, todo charlatão tem uma história. Todo vigarista se aproveita de pessoas desesperadas. Eleliana, vou chamar a segurança agora. Este homem é claramente uma fraude. Jonah e Mariah viraram-se para olhar para a cama. Ilana, não pode estar a falar a sério, protestou Mariah, elevando a voz. Este homem não é ninguém. Ele limpa pisos. Provavelmente conseguiu esta mistura num site de conspirações na internet. Você foi examinada por vencedores do Prêmio Nobel e vai dar ouvidos a alguém que diz: mostre-me o que você trouxe. A voz de Ilana estava mais forte agora. Ignorando a objeção de Mariah, ela ergueu o pequeno frasco. Através do vidro, uma substância dourada refletia a luz. É uma mistura específica de xenula, aveia coloidal,
mel cru e óleo de lavanda, mas o segredo está em como é preparada e de onde vêm os ingredientes. Mariah zombou em voz alta. Mel e aveia. Isso é ridículo. A tua imunologista de Harvard, Eleliana, prescreveu-te medicamentos biológicos de última geração, concebidos em laboratório. E este zelador acha que o mel é a solução. Esses medicamentos quase me mataram. Mariah, a afirmação silenciosa pairou no ar. Isso é diferente, retorquiu Mariah. Aquilo era medicina a sério, não uma receita da avó de um homem que provavelmente nem sequer terminou o ensino secundário. As palavras atingiram o alvo. O rosto de Jonah ficou ainda mais vermelho, mas ele manteve a sua posição. Tem razão. Não fui para a faculdade. Limpo o chão e esvazio os caixotes do lixo. Apesar do tremor nas mãos, a sua voz estava firme. Mas também segurei a mão da minha esposa enquanto ela morria de uma doença que os médicos não conseguiam curar. Sei como é ver alguém partir enquanto os especialistas abanam a cabeça. Também sei como é testemunhar um milagre quando a pele da minha filha sarou depois de todos dizerem que era impossível. Isto é manipulação emocional. Mariah virou-se completamente para a cama. Ele está a aproveitar-se do teu desespero. Ilana, por favor, deixa-me chamar a segurança. Isto é perigoso. Ele pode ser mentalmente instável. O frasco pode conter qualquer coisa. Mariah. A voz de Ilana era baixa, mas tinha um tom de aço. Olha para os olhos dele. O quê? Olha para os olhos dele. Olha para as mãos dele. Mariah olhou para Jonah com desdém. Não vejo nada. As mãos dele estão a tremer, mas mas não de medo. Estão a tremer de esperança, pelo peso do que ele está prestes a fazer. Houve uma pausa. Então Ilana continuou. Ele sabe que pode perder o emprego por causa disso. Ele sabe que podemos mandar prendê-lo, mas veio mesmo assim. Eu consultei 1000 médicos nas últimas 6 semanas, Mariah. Todos eles me olharam como se eu fosse um quebra-cabeças a ser resolvido. Um desafio ao seu ego ou um estudo de caso para uma revista médica. Outra pausa. Mas este homem está a olhar para mim como uma pessoa que está a sofrer. Isso não significa que o seu frasco de gel vai ajudar. A voz de Mariah falhou ligeiramente. Diga-me, disse Ilana a Jonah. Por que vieste aqui esta noite, Ishita? Jonah encontrou os olhos inchados e quase invisíveis dela. Mesmo do outro lado da sala, ele podia ver as marcas vermelhas de raiva cobrindo o rosto dela e as escamas que substituíram a pele outrora bonita. Mas ele também podia ver outra coisa, uma esperança desesperada e vacilante. Porque não conseguia mais dormir, disse ele baixinho. Ele sabia que talvez tivesse algo que pudesse ajudar, mas não estava a fazer nada a respeito. Porque todas as noites, quando limpo este chão, ouço-te chorar quando pensas que ninguém está a ouvir. Ele engoliu em seco. Porque sei como é sentir-se impotente, senhora. E não desejo isso a ninguém. 5 anos atrás, Jonah Graves era um homem diferente. Ele trabalhava na construção civil durante o dia, voltava para casa à noite para a sua esposa grávida, Emma, e sonhava com a família que estavam a construir. Eles escolheram nomes, pintaram o quarto do bebê de amarelo claro e discutiram de forma divertida se a filha teria os olhos dele ou dela. Então Emma entrou em trabalho de parto e tudo mudou. As complicações começaram pequenas, com apenas um sangramento incomum. Depois, a pressão arterial dela disparou. Em seguida, os órgãos começaram a falhar, um por um. Os médicos fizeram exames, administraram tratamentos e chamaram especialistas. Nada funcionou. Era como se o corpo dela tivesse se voltado contra ela, de maneiras que eles não conseguiam entender. Ela tinha segurado a bebê Sienna uma vez. Apenas uma vez. O tempo suficiente para sussurrar. Cuide da nossa menina. Antes que a máquina começasse a gritar. Jonah enterrou a sua esposa numa terça-feira e começou o seu trabalho noturno de zelador na segunda-feira seguinte. Ele precisava do seguro de saúde para Sienna. Precisava do salário fixo. Precisava continuar em movimento, porque se parasse, a dor o engoliria por completo. Senhora, se não se importa que eu pergunte, disse Jonah, ainda parado na porta com Mariah a olhar para ele com raiva. Há quanto tempo está doente? A voz de Leliana estava rouca. 6 semanas. Começou como uma erupção nos meus braços. Apenas uma irritação menor. Pensei que fosse estresse ou talvez uma reação alérgica ao novo sabonete. Ela riu amargamente. Em poucos dias espalhou-se.
Agora, 60% do meu corpo está coberto. A dor é indescritível. É como se a minha pele estivesse a arder a cada segundo de cada dia. Tive 500 consultas com médicos, incluindo especialistas da Clínica Mayo, Johns Hopkins e médicos da Suíça, Japão e Austrália. A sua voz falhou. Tentei 43 tratamentos diferentes. Cada um deles não surtiu efeito ou piorou o meu estado. Os esteroides paralisaram os meus rins. Os imunossupressores provocaram convulsões. Até mesmo antihistamínicos simples me causaram choque anafilático. Mariah interrompeu com voz defensiva. Tentamos tudo. As melhores mentes do mundo a examinaram. Isso não é algo que possa ser resolvido por um zelador com um pote de ingredientes de cozinha. Mas Jonah tinha parado de ouvir Mariah. Ele estava a lembrar-se. Sienna tinha 6 meses quando o eczema começou, com pequenas manchas vermelhas a aparecerem nas bochechas e a espalharem-se por todo o corpo em poucos dias. Ela gritava durante as noites, com a pele em carne viva e a sangrar onde tinha coçado. O pediatra receitou cremes com esteroides que não fizeram efeito. O dermatologista sugeriu dietas de eliminação, fórmulas especiais e tudo hipoalergênico. Nada funcionou. Jonah estava no limite, exausto dos gritos e das noites sem dormir de Sienna, e de ver a sua filha sofrer, quando a sua vizinha idosa, Marin, bateu à sua porta. Marin tinha mais de 80 anos. Era uma imigrante polaca que morava no mesmo andar há 40 anos. Ela tinha ouvido Sienna chorar através das paredes. A minha avó tinha um remédio, disse ela com o seu sotaque carregado, colocando um cartão amarelado na mão de Jonah. Para a pele que os medicamentos não conseguem ajudar. Experimente. Sim. Desesperado, Jonah experimentou. A receita era específica. Exigia extrato de chundula de flores cultivadas em solo alcalino, aveia coloidal moída até atingir uma finura exata, mel cru de abelhas que se alimentavam de flores silvestres específicas e óleo de lavanda. Mas não qualquer óleo de lavanda. Tinha de ser proveniente de plantas cultivadas em solo rico em minerais com níveis específicos de pH. Marin também tinha sido inflexível quanto ao método de preparação. Os ingredientes tinham de ser combinados a temperaturas precisas, numa ordem específica, e a preparação tinha de ser feita durante a lua nova. Jonah descartou isso como superstição, mas seguiu todas as instruções mesmo meio assim. Em 3 dias, a pele de Sienna começou a sarar. Em uma semana, estava completamente limpa. O pediatra ficou perplexo. O dermatologista não tinha explicação. Jonah guardou aquele cartão na carteira desde então. Era um lembrete de que, às vezes, as respostas vinham de lugares inesperados. Isso é loucura. A voz de Mariah trouxe Jonah de volta ao presente. Liliana, você vai confiar a sua vida ao remédio caseiro de um zelador? O que dirá a diretoria? O que dirá a equipa médica quando descobrir? O que fizeram por mim? Mariah. Agora havia firmeza na voz de Liliana. 500 médicos, milhões de dólares e eu continuo a morrer. A minha pele arde a cada segundo de cada dia. Não durmo há 3 semanas. Tenho apenas 35 anos e estou a planear o meu funeral. O silêncio encheu a sala. Conte-me sobre a condição da sua filha, disse Liliana a Jonah. E ele contou. Explicou o eczema de Sienna, os tratamentos falhados, o remédio de Marin e os ingredientes específicos envolvidos, bem como a sua importância. Falou sobre como a calândula tinha propriedades anti-inflamatórias e como a aveia coloidal era aprovada pela FDA para o tratamento de doenças de pele. Também mencionou que o mel cru tinha propriedades antimicrobianas. Mariah andava de um lado para o outro na sala, zombando e revirando os olhos periodicamente. Mas Liliana ouvia atentamente, sua mente científica envolvida, apesar da dor. Você mencionou condições específicas do solo, disse Liliana lentamente. Solo rico em minerais com níveis específicos de pH poderia, teoricamente, afetar a composição química dos óleos essenciais produzidos pela planta. Você está realmente considerando isso, exclamou Mariah. O que mais eu tenho que considerar? A voz de Liliana se elevou ligeiramente. Outra equipa de Berlim vai me dizer que nunca viu nada parecido. Mais esteroides que desligam os meus órgãos. Mais noites me perguntando se vou acordar amanhã. Mas ele não é ninguém. Mariah apontou para o uniforme de Jonah.
seu rosto corando de frustração. E talvez, disse Eliana lentamente, cada palavra deliberada. Talvez. É exatamente por isso que ele consegue ver o que todos os outros não viram. Às vezes, a resposta não está em tornar as coisas mais complexas. Às vezes, está em lembrar-se da simplicidade. Jonah colocou o frasco delicadamente na mesa de cabeceira. As suas mãos tinham parado de tremer. Vou deixá-lo aqui, senhora. As instruções estão coladas na lateral. Se decidir não usá-lo, eu compreendo perfeitamente. Eu só tinha que tentar. Ele virou-se para sair. Espere. Jonah parou com a mão na ombreira da porta. Se eu usar isto, voltará amanhã à noite para ver se funcionou? Mariah soltou um som de total exasperação, mas Jonah ignorou-a. Sim, senhora, respondeu simplesmente. Voltarei. Depois de Jonah sair, Mariah imediatamente começou a reclamar. Esta é a coisa mais irresponsável que já fez. Um zelador, Ilana, um completo desconhecido com um frasco de sabe-se lá o quê. A mídia vai ter um dia de festa se descobrir que o CEO de uma empresa farmacêutica recorreu a Mariah. A voz de Ilana interrompeu o discurso. Em todas as suas preocupações com aparências, protocolos e o que as pessoas vão pensar, reparou em algo. Ele nunca pediu dinheiro. Ele nunca mencionou uma recompensa. Ele nem sequer me pediu para experimentar. Ele apenas deixou aqui e disse que entenderia se eu não usasse. Mariah ficou em silêncio, abrindo e fechando a boca sem emitir som. 500 médicos e nenhum deles olhou para mim da maneira que aquele homem acabou de olhar. Como se eu fosse uma pessoa, não um mistério médico ou um desafio à reputação deles. Apenas uma pessoa que está a sofrer. A sala ficou em silêncio. Apenas o som suave dos monitores podia ser ouvido. Vou experimentar, Ilana. Apenas uma pequena quantidade numa área da pele. Se piorar as coisas, saberemos imediatamente. Mas se ajudar, Mariah, mesmo que ajude um pouco. Apesar dos protestos contínuos de Mariah, naquela noite Ilana aplicou cuidadosamente uma pequena quantidade do remédio numa área afetada da pele do seu antebraço. Tinha uma textura suave e um aroma delicado a lavanda e mel. Em poucos minutos, a sensação de ardor incessante começou a diminuir. Não muito, mas o suficiente para ser notável. Pela manhã, algo notável tinha acontecido. As marcas vermelhas inflamadas naquela pequena área tinham desvanecido para rosa. As escamas tinham amolecido e, pela primeira vez em 6 semanas, aquela área da pele já não parecia estar sobre uma chama aberta. Mariah olhou para o braço de Eliana em choque. Provavelmente é apenas uma coincidência. Melhoria espontânea. Essas coisas acontecem. Mas a sua voz não soava convincente. Quando Jonah voltou na noite seguinte, empurrando o seu carrinho de limpeza pela ala executiva, sentia borboletas no estômago. O remédio teria funcionado? Ou teria piorado as coisas? A segurança estaria à sua espera para acompanhá-lo até a saída. Ele bateu suavemente na porta do quarto 12. Desta vez, Mariah abriu a porta sem hostilidade. A sua expressão era complicada. Havia confusão e admiração, e algo que poderia ser o início do respeito. Ela quer vê-lo, disse Mariah baixinho, afastando-se. Jonah entrou. Iliana estava sentada na cama, e mesmo do outro lado do quarto, Jonah podia ver a diferença. A área da pele onde ela havia aplicado o remédio parecia muito melhor. Funcionou, disse Ilana, com a voz mais forte do que na noite anterior. Sr. Graves, realmente funcionou. Jonah, disse ele automaticamente. Por favor, chame-me apenas Jonah. Jonah, ela sorriu. Era o primeiro sorriso verdadeiro que Mariah via em semanas. Apliquei em áreas maiores esta manhã. Os mesmos resultados. A dor diminuiu. A ardência parou nesses locais. É como se a minha pele estivesse a lembrar-se de como ser pele novamente. Nos 3 dias seguintes, a melhora foi inegável. O remédio que 500 médicos não conseguiram fornecer veio da carteira de um zelador, na forma de uma nota escrita num cartão amarelado por uma idosa polaca que o aprendera com a avó. Mariah, forçada a reconhecer o que estava a mover, tornou-se uma aliada improvável. Ela ajudou a documentar o processo de recuperação, garantiu que o remédio fosse aplicado de forma consistente e até pesquisou a base científica para a sua eficácia. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse Mariah a Jonah na quarta noite.
Eu julguei-o, rejeitei-o e quase o mandei prender por tentar ajudar. Você estava a protegê-la, disse Jonah simplesmente. Eu entendo isso. Não, Mariah abanou a cabeça. Eu estava a proteger as minhas suposições. A minha crença de que a sabedoria só vem de pessoas com as qualificações e posições certas. Ela olhou diretamente para ele. Você ensinou-me algo importante. Às vezes, a resposta não está nas pessoas que esperamos. À medida que a condição de Eliana melhorava, outra coisa começou a acontecer. Durante as suas rondas noturnas de limpeza, Jonah passava pelo quarto dela por apenas alguns minutos no início, para verificar o seu progresso e ajustar a aplicação dos seus remédios com base nas áreas que precisavam de mais atenção. Mas as conversas começaram a se prolongar. 5 minutos tornaram-se 10. 10 minutos tornaram-se 30 minutos. Em pouco tempo, Jonah passava os seus intervalos sentado na cadeira ao lado da cama de Eliana, conversando sobre tudo e nada. Ela ficou a saber sobre a vida dele, a morte de Emma e o mistério médico que a levou, bem como sobre Sienna, de 4 anos, que adorava desenhar e fazia perguntas intermináveis sobre como as nuvens permaneciam no céu. Ele contou-lhe sobre a sua mãe, que cuidava de Sienna durante os seus turnos noturnos, e como ela estava a ficar mais velha e mais cansada. Contou-lhe sobre o peso de ser pai solteiro e como o seu trabalho era exaustivo, mas necessário para sustentar a sua filha. Jonah também aprendeu sobre a vida de Eliana. Ele ouviu sobre como ela havia construído a Ashford Biotech do nada. Ela contou-lhe sobre a pressão de ser uma mulher CEO em uma indústria dominada por homens, sobre a solidão no topo, onde todos queriam algo dela, mas poucos realmente haviam, e sobre seus sonhos de tornar os medicamentos acessíveis e financiar pesquisas para doenças que as empresas farmacêuticas ignoravam porque não eram lucrativas o suficiente. Tenho estado tão focada em ajudar as pessoas em grande escala, disse ela uma noite, que me esqueci de como é ser ajudada como pessoa, não como CEO ou estudo de caso, mas apenas como alguém que está a sofrer. Às vezes, ficamos tão perdidos no panorama geral que nos esquecemos de que são os pequenos momentos que realmente importam, respondeu Jonah. Mariah observava essas conversas à meia-noite da porta. Ela viu a sua chefe rir pela primeira vez em meses. Ela viu a executiva isolada tornar-se mais suave e aberta. Ela viu Jonah, um homem que ela havia descartado como insignificante, tratá-la com uma gentileza que não tinha nada a ver com o seu dinheiro ou posição. Uma noite, quando Jonah estava caçando uma Mariah chamou-o à parte. Ela está a apaixonar-se por si, disse Mariah sem rodeios. Tu sabes disso, certo? Jonah corou. Estamos apenas a conversar, Jonah. A voz de Mariah agora era gentil. Trabalho para Ilana há 8 anos. Nunca a vi olhar para ninguém da maneira como olha para ti. Certamente nunca a vi rir assim antes. Ela é uma CEO. Eu sou uma zeladora. Esses mundos não se misturam, mas são apenas rótulos. Talvez seja a hora de vocês dois pararem de deixar que rótulos definam o que é possível. Em dezembro, a pele de Iliana havia cicatrizado o suficiente para que ela recebesse alta. Os médicos estavam perplexos, mas não podiam contestar os resultados. O caso dela seria estudado por anos. Uma condição misteriosa que centenas de especialistas não conseguiam resolver havia sido curada por um remédio simples. Na noite anterior à sua alta, Ilana pediu a Jonah para se encontrar com ela no jardim do hospital. Estava frio, mas ela queria sentir o ar fresco e o vento na pele sem dor pela primeira vez em meses. Mariah também veio, ficando a uma distância respeitosa enquanto Jonah e Ilana se sentavam num banco rodeado por canteiros de flores adormecidos. Salvaste a minha vida, disse Ilana, com a respiração visível no ar de dezembro. Salvaste a tua própria vida por seres corajoso o suficiente para confiar em alguém que tinhas todos os motivos para rejeitar. Não quero que isto acabe, disse Ilana baixinho. Estas conversas, ver-te todas as noites, sei que é complicado. As nossas vidas são completamente diferentes, mas gostaria de te ver novamente fora destas paredes, se quiseres. O sorriso de Ilana era radiante. Gostaria muito. O primeiro encontro deles foi em um pequeno café no centro de Boston. Iliana chegou, sem roupas de grife, sem maquiagem para se esconder, apenas ela. Jonah vestia a sua camisa mais bonita e estava nervoso como não ficava desde o ensino médio. No início, os dois estavam constrangidos,
tropeçando nas palavras e sem saber como agir fora das conversas habituais no quarto do hospital. Mas então Eleliana riu de uma das histórias de Jonah sobre Siena, a tentar ensinar o gato dos vizinhos idosos a buscar objetos, quebrando a atenção. Conversaram durante 3 horas. Os funcionários da cafetaria começaram a limpar ao redor deles. Nenhum dos dois percebeu. Se já sentiste que dois mundos diferentes nunca poderiam se conectar, ou que a distância entre quem és e com quem queres estar é grande demais para ser superada, então compreenderás exatamente como Jonah e Eleliana se sentiram naquele momento. Esperança misturada com medo, possibilidade misturada com dúvida. O segundo encontro deles foi numa livraria. Eleliana insistiu, dizendo que queria comprar livros ilustrados para Siena. Ela passou 40 minutos a selecionar cuidadosamente histórias sobre meninas corajosas e mentes curiosas, fazendo perguntas detalhadas a Jonah sobre o que a sua filha gostaria. Ao vê-la folhear os livros infantis com tanto cuidado genuíno, Jonah sentiu algo mudar no seu peito. Esta não era a poderosa CEO. Era apenas uma mulher que queria fazer uma criança de 4 anos feliz. Você faria isso? Ele hesitou. Gostaria de conhecê-la? Quero dizer, sem pressão. É só um sim ou um não. A resposta de Eleliana foi imediata. Adoraria. No sábado seguinte, Eleliana chegou ao modesto apartamento de Jonah, num bairro de classe média a 40 minutos do centro de Boston. Ela trazia um coelho de pelúcia e um conjunto de tintas aquarela, presentes que ela havia escolhido com cuidado durante dias, com medo de errar. Siena espreitou por trás da perna de Jonah, com os olhos arregalados e curiosos. Eleliana ajoelhou-se ao nível dela, tornando-se mais pequena e menos intimidante. Olá, Siena, o teu pai disse-me que gostas de desenhar. Trouxe algumas tintas. Gostarias de me mostrar o que sabes fazer? Por um longo momento, Siena ficou apenas a olhar. Então, lentamente, ela saiu de trás da perna de Jonah. Você sabe pintar nuvens? Perguntou Siena em voz baixa. Não sou muito boa nisso, admitiu Eleliana, mas talvez você possa me ensinar. Naquela tarde, Jonah observava da sua pequena cozinha enquanto Eleliana e Siena se sentavam no chão da sala, rodeadas de papéis e tintas. Eleliana perguntou a Siena sobre cada desenho com interesse genuíno. Não apenas a atenção educada que os adultos às vezes dão às crianças, mas curiosidade real. Este é o papá, explicou Siena, apontando para uma figura com um grande sorriso. E esta sou eu, e esta. Ela hesitou, olhando timidamente para Eleliana. Esta pode ser você, se quiser. Os olhos de Eleliana brilharam. Eu adoraria isso. Nos meses seguintes, Eleliana tornou-se parte integrante da pequena família. Ela levou Siena ao aquário e explicou pacientemente as características de cada criatura, enquanto Siena pressionava o rosto contra o vidro, maravilhada. Elas foram a parques, onde Eleliana empurrava Siena no baloiço enquanto Jonah observava as duas, com o coração cheio de felicidade de uma forma que não sentia desde Emma. As noites de cinema tornaram-se uma tradição. Os três se estremeciam no velho sofá de Jonah e compartilhavam uma tigela de pipoca. Siena acabava adormecendo entre eles. Eleliana cuidadosamente acariciava a cabeça de Siena em seu colo e acariciava seus cabelos com uma ternura que fazia a garganta de Jonah apertar. Certa noite, enquanto Jonah colocava Siena na cama, ela olhou para ele com olhos sérios. Papai, ela sussurrou. A Ellie vai ser a minha nova mamã? Jonah prendeu a respiração. É isso que tu queres, querida? Siena acenou vigorosamente com a cabeça. Ela é simpática, sabe tudo sobre nuvens e não vai embora, mesmo quando eu lhe faço 1 milhão de perguntas. Depois que Siena adormeceu, Jonah encontrou Ellie na sala de estar. Ele contou a ela o que Siena havia perguntado. Eleliana ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse, nunca pensei que teria isso, uma família. Eu estava sempre muito ocupada e focada na empresa. Eu dizia a mim mesma que não precisava disso, mas então conheci você e Siena e percebi que tinha tempo. Estava apenas à espera das pessoas certas. No fim de semana seguinte, Eleliana convidou-os para ir à sua casa. Era uma casa enorme num bairro exclusivo de Boston. Os olhos de Siena arregalaram-se quando atravessaram os portões. Você mora num castelo, ela sussurrou. Siena suspirou. Eleliana riu. É grande demais para mim sozinha. Casas como esta precisam de famílias. Precisam de risos, projetos de arte bagunçados
e pessoas que realmente morem nelas, em vez de apenas dormir lá entre os dias de trabalho. A mãe de Jonah veio visitá-los numa tarde. Era a mulher que cuidava de Siena durante os turnos noturnos de Jonah. Exausta, mas amorosa, ela observou Eleliana interagir com a neta e viu como elas se encaixavam naturalmente. Mais tarde, enquanto Eleliana mostrava o jardim a Siena, a mãe de Jonah chamou-o à parte. Ela olha para ti da mesma forma que a Emma olhava, disse ela baixinho. Com amor verdadeiro, não aquele que tem a ver com o que podes oferecer ou quem és no papel. Aquele que vê a tua alma. Parece bom demais para ser verdade, admitiu Jonah. É como se eu fosse acordar e perceber que foi apenas um sonho. A mãe dele tocou-lhe suavemente na bochecha. Então, pare de esperar para acordar. Comece a viver. 6 meses após o primeiro encontro, Jonah e Eleliana casaram-se no jardim do hospital onde tudo começou, onde Jonah segurou pela primeira vez um pequeno frasco e Eleliana decidiu confiar pela primeira vez. Foi uma cerimônia pequena. Amigos íntimos e funcionários do hospital que testemunharam o milagre estavam presentes, assim como a mãe de Jonah, que se sentou na primeira fila enxugando os olhos com um lenço. Siena, vestida de branco como florista, segurava o seu coelho de pelúcia e sorria de alegria. Mariah era a dama de honra, ainda às vezes balançando a cabeça em admiração pela jornada que os trouxe até ali. Quando Eleliana caminhou pelo corredor improvisado, com a pele completamente curada e brilhando de felicidade, Jonah sentiu lágrimas nos olhos. O zelador e a diretora executiva, dois mundos que não deveriam se tocar, muito menos se fundir. Mas eles se fundiram porque às vezes o amor não se importa com rótulos, expectativas ou o que a sociedade diz que deve ser. Os votos foram simples, mas poderosos. Tu viste-me quando eu era invisível, disse Eleliana, com voz firme. Tu ajudaste-me quando eu não tinha nada a oferecer em troca. Tu ensinaste-me que força não tem a ver com poder ou controlo. Tem a ver com ser corajoso o suficiente para se importar, mesmo quando isso pode custar-te tudo. A voz de Jonah estava carregada de emoção. Tu ensinaste-me que as barreiras podem ser derrubadas e que mundos diferentes podem tornar-se um só. Ensinaste-me que o amor não vê cargos ou contas bancárias. Ele apenas vê corações. E o teu é o coração mais bonito que já conheci. Beija-a, papá, gritou Siena, incapaz de se conter, e o pequeno grupo explodiu em risos. Jonah o fez e, enquanto todos aplaudiam, Mariah deu um passo à frente para fazer um brinde. 6 meses atrás, começou Mariah, sua voz ecoando pelo jardim. Eu quase chamei a segurança para este homem. Eu vi um zelador, alguém abaixo de nós, alguém que não tinha nada que estar naquela sala, e certamente nenhum direito de sugerir que poderia ajudar onde mentes brilhantes haviam falhado. Ela fez uma pausa, olhando para Jonah com calor humano. Agora eu estava tão errada que isso me deixa envergonhada, mas também me ensinou a lição mais importante da minha vida. A sabedoria não vem em pacotes esperados. A sabedoria não vem em pacotes esperados. Às vezes, as soluções mais extraordinárias vêm das pessoas mais comuns que têm a coragem de se importar. Ela ergueu o copo. Jonah devolveu a vida a Eleliana. E Eleliana deu a Jonah e Siena algo lindo também. Uma família nasceu. Um brinde a olhar além dos rótulos. Um brinde à coragem. Um brinde ao amor que desafia as expectativas. Enquanto a pequena recessão continuava, Ilana encontrou um momento tranquilo com Jonah. Lembras-te do que disseste naquela primeira noite? Perguntou ela. No meu quarto do hospital, eu disse muitas coisas. A maioria delas provavelmente parecia loucura. Disseste que não conseguia mais dormir, sabendo que poderia ter ajudado, mas não tinha feito nada a respeito. Ela pegou na mão dele. Essa coragem mudou a minha vida. Não apenas por causa do remédio, mas porque me mostraste o que é a verdadeira força. Não se trata de ter poder. Trata-se de usar tudo o que tens para ajudar outra pessoa. Mesmo quando o mundo te diz que não é suficiente. Ainda sou apenas um zelador, disse Jonah suavemente. Não, Ilana abanou a cabeça. És o homem que se recusou a deixar que rótulos definissem o que podias dar. És o pai que trabalha turnos noturnos para que a sua filha tenha tudo o que precisa. És a pessoa que viu o sofrimento e não conseguiu ignorar. Ela sorriu. E agora és meu marido. Essa é toda a definição de que precisas.
A vida deles juntos tornou-se algo que nenhum dos dois imaginava ser possível. Heleliana continuou a dirigir a Ashford Biotech, mas agora de forma diferente. Ela estava mais presente e com os pés no chão. Lembrando-se de que o objetivo do seu trabalho era servir as pessoas, começou a financiar pesquisas sobre doenças raras que as grandes empresas farmacêuticas ignoravam. Ela lembrava-se de como era ser uma paciente que todos tinham desistido. Jonah matriculou-se em aulas noturnas para continuar a educação que nunca teve a oportunidade de concluir. Heleliana apoiou-o não com dinheiro, mas com confiança. Ela estudava com ele na mesa da cozinha depois que Siena ia para a cama, comemorando cada prova passada e cada marco alcançado. Mas ele nunca esqueceu de onde tinha vindo. Uma vez por mês ele era voluntário no hospital, trabalhando ao lado da equipa de limpeza para lembrar a si mesmo que a dignidade não é definida pelo cargo que se ocupa. Siena prosperou. Ela tinha uma figura materna que assistia a todas as peças da escola, ajudava nos projetos de ciências e ouvia perguntas intermináveis sobre por que o céu mudava de cor. E ela tinha um pai que lhe mostrava todos os dias que a verdadeira força vem do caráter, não das credenciais. A família deles, nascida de circunstâncias impossíveis, tornou-se algo bonito. A história deles provou que a cura requer olhar além dos títulos para encontrar corações genuínos e que o amor pode encontrar-nos nos lugares mais inesperados. Às vezes, a pessoa que limpa o chão pode não só salvar a nossa vida, mas também tornar-se o nosso mundo inteiro. A história de Jonah Graves e Elana Mercer espalhou-se para além de Boston, tornando-se mais do que apenas um mistério médico resolvido. Tornou-se um lembrete de que os milagres nem sempre vêm embrulhados em pacotes caros. A sabedoria pode ser escrita em fichas amareladas, e as qualidades mais importantes, coragem, compaixão e a vontade de tentar quando os outros desistiram, não tem nada a ver com diplomas nas paredes ou zeros nas contas bancárias. Isso lembrou-nos que, na nossa pressa para encontrar soluções complexas, às vezes perdemos a verdade simples. A cura começa quando somos corajosos o suficiente para olhar além do rótulo que alguém recebe e ver quem essa pessoa realmente é. De um quarto de hospital às 3 da manhã, a uma família construída com coragem e amor, a história deles provou que as coisas mais extraordinárias podem acontecer quando pessoas comuns se recusam a aceitar que o extraordinário está além do seu alcance. Já encontrou algo bonito no lugar mais inesperado? Já foi subestimado ou viu alguém que todos descartaram acabar sendo exatamente o que era necessário? Partilhe a sua história nos comentários. Se isto tocou o seu coração, clique no botão "Gosto" e subscreva para nunca perder histórias que nos lembram que os milagres ainda são possíveis. Às vezes, a resposta que procura não está nos lugares que todos lhe dizem para procurar. Às vezes, está nas mãos de alguém que o mundo ignorou. Alguém que o vê não como um quebra-cabeças a resolver, mas como uma pessoa que vale a pena salvar. E isso pode fazer toda a diferença.